Você já parou pra pensar quantos jogos incríveis do PS2 ficaram desconhecidos e até foram esquecidos com o tempo? Também, com a imensa biblioteca de jogos que o PS2 tem, é impossível todos os jogos terem feito sucesso e também serem lembrados depois de tantos anos. Por isso essa série de jogos desconhecidos existe, pra gente conhecer ou relembrar alguns jogos de PS2 que depois de tantos anos finalmente estão sendo redescobertos. Então espero demais que você curta esse conteúdo e sem mais enrolação, bora começar! O primeiro jogo que vamos conhecer é o Drakengard, que foi o meu parceiro Alexandre Maia que recomendou. O game nos coloca no controle de Kame, um príncipe guerreiro que faz um pacto com um dragão vermelho que, por incrível que pareça, eles se odeiam. Porém, os dois querem sobreviver e para isso eles fazem esse pacto para assim poderem se salvar. No gameplay, Drakengard combinação hack and slash em terra, onde a gente enfrenta hordas de inimigos naquele estilo padrão hack and slash clássico, mas também conta com combate aéreo, onde a gente controla o dragão brabo lançando chamas em batalhas contra exércitos de monstros gigantes. Os controles, assim como a gameplay, têm seus altos e baixos, então não é um jogo perfeito, principalmente nos combates em terra, que os inimigos são meio burrinhos, tá ligado? Mas a jogabilidade no geral é bem legal, porque por ela ser variada entre terra e combate aéreo, mantém aquela dinâmica interessante durante a gameplay e não fica algo monótono. E além desses dois estilos de gameplay, ele oferece uma variedade de armas e habilidades pra gente usar com Kame, e também inclui elementos de RPG, como desbloquear e melhorar uma variedade de armas ao longo da campanha. Drakengard é um jogo legal que ficou muito esquecido, ele tem até uma continuação no PS2, o Drakengard 2, que mais pra frente eu trago ele aqui em algum vídeo. Mas de modo geral, é um jogo que mesmo com suas falhas e problemas, ele tem um diferencial e merece uma chance. Agora vamos falar de um jogo de luta bem estranho que foi lançado apenas no Japão. Tô falando do Dream Mix TV World Fighters, que foi recomendação do X Games X. Tamo junto demais. Dream Mix TV World Fighters é um jogo de luta que segue aquele estilo Super Smash Bros. E o game mistura personagens de diferentes franquias famosas, de empresas como Hudson Soft, Konami e Takara. E o jogo em si é bem simples. Ele se passa em um programa de TV chamado Dream Mix TV, onde os personagens são convidados a lutar uns contra os outros para aumentar a audiência do programa. E aqui temos uma variedade de personagens jogáveis. Tem o Snake do Metal Gear, Simon Belmont do Castlevania, Bomberman, Tyson do Blade e até o Megatron e Optimus Prime dos Transformers, entre alguns outros personagens, cada um com seus próprios ataques e habilidades especiais. Na jogabilidade, Dream Mix TV oferece uma mecânica simples e acessível com controles fáceis de aprender. Resumindo, o jogo no geral é mais focado na diversão do que naquela técnica avançada de jogos mais conhecidos. E de fato, o grande diferencial de Dream Mix TV World Fighters é sem dúvida seu elenco diversificado. Cara, ver o Solid Snake descendo a porrada no Optimus Prime, meu amigo, não é em qualquer lugar que a gente vê isso não. Então, apesar de ser um pouco inusitado, esse jogo é bem divertido, mas infelizmente muita gente nunca jogou. E ainda falando de jogos estranhos, esse aqui é outro jogo que eu tenho certeza que você nunca viu. O meu parceiro Fábio Gomes recomendou um jogo de corrida chamado White Van Racer. E o nome do jogo já diz tudo. Aqui a gente participa de corridas de rua controlando uma van branca contra outras van brancas. Pronto, o jogo é isso. Vamos embora pro próximo jogo desconhecido. Brincadeira! Pra ser sincero, aqui não temos um super jogo de corrida, nem um jogo tão bom assim. White Van Racer é um jogo super simples e básico. Ele tem diversas pistas com cenários diferentes, porém genéricas demais. Os gráficos são básicos, na verdade, muito básico. Agora, quando a gente fala dos carros, meus amigos, ele tem uma grande variedade de vans brancas. Brincadeira de novo, mas é verdade, só tem van branca aqui. Mas é isso, White Van Racer é um jogo maluco. Pra ser sincero, eu não sei bem o que falar sobre ele, porque é um jogo estranho que talvez, sei lá, os desenvolvedores ganharam um pastel e um caldo de cana para poder criar ele. Mas enfim, chega de esculachar o jogo e vamos conhecer o próximo jogo desconhecido. O Ítalo Fernandes recomendou o game Carmen Sandiego, The Secret of the Stolen Drums, jogo que é baseado numa famosa série de jogos educativos chamados Onde está Carmen Sandiego, que tinha como objetivo ensinar geografia e história enquanto o jogador tentava capturar a famosa ladra. E além dos jogos, a franquia também conta com desenhos e séries, e totalmente diferente dos jogos educativos, esse jogo aqui é mais voltado para ação e aventura. E aqui no game a gente tá no controle de
Cole Gannon, um jovem agente que tem a missão de investigar e impedir que Carmen roube uma série de artefatos lendários. E partindo para a melhor parte, que é o gameplay, The Secret of the Stolen Drums é um jogo com muita ação e combate. A gente luta contra muitos inimigos que são capangas da Carmen, passa por plataformas, explora locais e resolve puzzles enquanto viaja e passa por vários locais exóticos ao redor do mundo, investigando e seguindo os passos da Carmen. O mais legal é a variedade de ambientes que tem no game, porque cada fase se passa em um local diferente, então a gente sempre precisa estar se adaptando aos diferentes tipos de obstáculos e desafios que cada ambiente traz. E falando do jogo no geral, particularmente achei ele bem divertido. Puzzles e plataformas legais, só não achei tão desafiador assim os inimigos, porque são bem burrinhos e uma pancada neles já elimina. Isso se torna um pouco frustrante, mas ignorando isso, é um jogo interessante e divertido. Mas você já conhecia esse jogo, ou o desenho animado da Carmen Sandiego? Me conta aí nos comentários, por favor, que eu tô curioso demais pra saber. O próximo jogo que provavelmente você nunca jogou foi o Musashi Samurai Legend. Esse aqui foi recomendação do Bruno Santos, valeu demais meu querido. Musashi Samurai Legend é outro jogo de ação e aventura que traz uma pegada bem interessante. Aqui a história gira em torno de um jovem samurai chamado Musashi, que é invocado para salvar o mundo de um império maligno que deseja conquistar tudo usando uma fonte de energia misteriosa. No gameplay ele mistura uma pegada hack and slash com elementos de RPG com muita exploração e puzzles. E no controle de Musashi, a gente parte para o combate contra diversos inimigos usando nossa espada gigante e grossa e claro, várias habilidades de samurai. E como eu disse, ele tem elementos de RPG, então durante o nosso avanço vamos desbloqueando novos golpes e poderes e cara, o combate fica muito gostosinho e satisfatório quando a gente começa a evoluir. E outra coisa bem interessante e legal é que Musashi pode copiar as habilidades dos inimigos, o que adiciona uma camada de estratégia bem legal ao gameplay. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse game foram os gráficos, que coisa linda meus amigos. Claro, aqui tô rodando pelo emulador, mas acredito que mesmo no PS2 esse jogo seja belíssimo. Por fim, Musashi Samurai Legend tem uma identidade própria e é um jogo muito massa. Acredito que muitos já devem conhecer esse game, mas se você não conhece, meu amigo, já anota o nome dele aí naquela listinha de jogos desconhecidos de PS2 que eu sei que você tem. Continuando falando em jogos com gráficos belíssimos, o próximo jogo é o Okami, que foi recomendado pelo Aguinaldo Dallamana. Um forte abraço, meu amigo. Ai, John, mas Okami não é desconhecido. Eu sei, meu jovem amigo, porém esse jogo foi muito subestimado e injustiçado, então acredito que é um jogo que merece muito mais atenção. Mas enfim, bora falar do game. Okami traz pra gente uma história baseada na mitologia japonesa e é cheia de momentos emocionantes. E resumidamente, a história segue a deusa do sol, Amaterasu, que assume a forma de um lobo branco para salvar o mundo de uma força maligna chamada Orochi. Então Amaterasu usa seu poder divino para restaurar a beleza e a vida ao mundo que foi devastado por Orochi. E partindo para o gameplay, Okami combina muita exploração, resolução de puzzles e combate, utilizando uma mecânica chamada de Celestial Brush, mecânica que permite desenhar símbolos na tela para realizar várias ações como cortar inimigos, criar caminhos e restaurar a natureza. É algo muito interessante e muito usado durante toda a jornada. A exploração é um ponto forte do game, porque digamos que ele é um mundo aberto, então a gente precisa explorar, completar missões secundárias e restaurar pontos da natureza. E não tem como não citar a sua beleza artística. Cara, que jogo lindo. Ele tem um estilo único que até os dias atuais chama a atenção. E naquela época, cara, isso foi encantador. Lembro que quando conheci esse game foi quando meu pai comprou um PS2 prata e veio a demo dele. Lembro que fiquei encantado com os gráficos lindos desse jogo. Okami é um ótimo jogo e sem dúvida alguma tá entre os melhores jogos do PS2 porque ele é um jogo maravilhoso. E até falei dele no vídeo onde falei de mais de 60 melhores jogos de PS2. Meus amigos, recomendo você assistir depois, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Mas me responde aí, você já jogou Okami? Se sim ou se não, me conta aí nos comentários, por favor. Continuando nossa lista de jogos desconhecidos, o meu parceiro Pedro Henrique Nunes recomendou o jogo Charlie and the Chocolate Factory, jogo baseado no clássico filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, na verdade baseado no filme remake de 2005. E aqui basicamente a história segue a mesma do filme, onde o garotinho humilde Charlie ganha um bilhete dourado que o leva até a exótica fábrica de chocolates do Willy Wonka. No gameplay, a gente no controle de Charlie temos o objetivo de consertar a bagunça deixada pelas outras
outras crianças, que quem assistiu o filme, meus amigos, sabe muito bem que essas crianças são os capetas. Então o jogo não é um típico jogo de plataforma com tantos desafios, mas ele combina muita exploração em diferentes seções da fábrica. No caminho tem muita coleta de itens que vão nos ajudar a resolver vários puzzles criativos, e esses puzzles que nos ajudam a resolver são os incríveis Umpa-Lumpas. Isso é muito engraçado, porque a gente sai recrutando eles para realizar e solucionar os problemas da fábrica. É muito legal e sem dúvidas deixam o jogo bem mais engraçado e exótico e não fica tão repetitivo. A Fantástica Fábrica de Chocolate é um jogo divertido, tem seus defeitos assim como todos os outros jogos, mas também oferece uma viagem nostálgica para quem assistiu ao filme e uma experiência legal recrutando os Umpa-Lumpas para ajudar na jornada. Então pra mim é um bom joguinho casual para você dar uma chance se ainda não conhece, mas vem comigo conhecer o próximo jogo desconhecido. Vamos falar agora do The King of Road 66, jogo que foi recomendado pela nossa amiga Liz Alves, muitíssimo obrigado. The King of Road 66 é considerado um jogo de corrida de caminhões, mas é um pouco peculiar e eu tenho certeza que você nunca viu. Ele é uma sequência do jogo 18 Wheeler American Pro Trucker, também do PS2. Ainda não falei desse game, mas em breve eu trago ele na série, mas enfim. Para um jogo de corrida, a maior bizarrice é que ele tem uma história estranha por trás, e basicamente nosso objetivo é derrotar uma corporação chamada Tornado e se tornar o rei da Rota 66. E para isso, nosso caminhoneiro precisa fazer entregas, e nossa missão é chegar no destino mais rápido que um rival. Então cada duelo é com muita velocidade e muitos obstáculos para a gente desviar na Rota 66. O game tem vários modos de jogo, com vários estilos de corrida, desde entregar cargas em tempo recorde a derrotar adversários, e um modo exclusivo do PS2 chamado The Queen of Road, que é tipo um modo história. Pra ser sincero, eu gostei desse jogo. É meio maluco, mas é divertido e bem engraçado na maioria das vezes. Se for jogar, não vá achando que é um super jogo, porque ele não é nenhum jogo espetacular. Porém, ele tem seu toque diferente e oferece um estilo de jogo de corrida peculiar, mas interessante e divertido. O próximo jogo foi recomendado pelo meu parceiro Jackson Ribeiro. Ele mandou o game Shadow Tower 2, ou como também é chamado, Shadow Tower Abyss. Esse jogo foi lançado apenas no Japão, mas para felicidade de todos ele tem uma versão com patch em inglês. Mas enfim, bora falar do game. Esse aqui é um daqueles RPGs de ação em primeira pessoa que traz uma atmosfera sombria e macabra. Ele é uma continuação direta do Shadow Tower do PS1, se passando 2 anos após o primeiro jogo. E na história a gente controla um explorador que quer encontrar um lendário arco mágico em uma torre misteriosa. Porém, no caminho, as coisas não saem tão bem assim, então ele precisa fazer de tudo para sobreviver aos grandes perigos que essa torre guarda. Então no gameplay o negócio fica sério. Ele combina muita exploração de ambientes insanamente macabros e também muitos combates contra bichos insanamente encapetados. E são difíceis, viu? Não vai jogar achando que aqui é molezinha não, o negócio é difícil de verdade. Você vai morrer dezenas de vezes até se acostumar e pegar o jeito. Digamos que Shadow Tower 2 é um cruzamento entre Kingsfield e Dark Souls, já que ele também foi desenvolvido pela insana From Software. Então o gameplay é complicado e tenso. Shadow Tower 2 também dá muita ênfase na gestão de recursos. As armas podem quebrar, a saúde é limitada e a munição, meu amigo, quase não tem. Então cada decisão estratégica aqui conta. E cara, esse jogo traz uma tensão em cada passo que a gente dá. Não só nos gráficos, mas também nos efeitos sonoros, que são muito bons. Você ouve os bichos e isso deixa tudo muito tenso. Por fim, Shadow Tower 2 é um jogo bem macabro, mas também é um ótimo jogo de ação. Você só precisa ter paciência e coragem para jogar. O próximo jogo que muita gente esqueceu e provavelmente muita gente não jogou foi o Sniper Elite. Cara, esse jogo é massa demais. Ele foi recomendado pelo Negresco, tamo junto demais. Sniper Elite é um jogo de tiro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1945 em Berlim. E a gente controla um atirador de elite que é enviado em missões secretas para eliminar alvos de alto valor e sabotar operações nazistas. O jogo traz aquele toque de furtividade, mas deixa a gente escolher entre abordagens silenciosas ou confrontos diretos, e cada missão tem que ser muito bem pensada, assim como cada tiro, já que a gente precisa eliminar os alvos sem ser visto, então tem que ter todo um cuidado para nada sair errado, prestando atenção em vários pontos como a distância do alvo, a gravidade, o vento e até mesmo a respiração do personagem antes de apertar o gatilho e ver aquela cena de bala chegando até o inimigo, que aliás essa cena da bala foi tão marcante que acabou se tornando um dos pontos mais icônicos da franquia nos jogos
jogos posteriores. Sem dúvidas, Sniper Elite é um ótimo jogo, e pra mim tá entre os melhores jogos de tiro que tem no PS2. Cheguei até a falar dele no vídeo onde cito mais de 40 jogos de tiro do PS2. Recomendo demais assistir esse vídeo se você gostar do gênero, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Por fim, se você nunca ouviu falar desse jogo, meu amigo, agora é a sua chance de conhecer esse clássico que ficou muito esquecido. Mas outros jogos esquecidos e desconhecidos que você precisa conhecer tá nessa playlist maravilhosa de jogos desconhecidos do PS2. Meu amigo, a gente já tá na parte 33, se você maratonar, sem dúvidas você vai encontrar centenas de jogos incríveis pra curtir no seu PS2. Então não esquece de conferir essa playlist. Muitíssimo obrigado pela companhia, eu conto com seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.